Gente, olha que interessante, sabia que nessa época do ano cresce o número de cirurgia plástica para aumento das mamas? Pois é, apesar de ser a época para estar com o corpo à mostra, né? Tem muitas mulheres que abrem mão de estar na praia ou na piscina para realizar esse sonho. E quem está aqui comigo é o Dr. Tiago Bodanese para falar sobre tudo isso. Aliás, tem muita dica para você. Dr. Tiago, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Gisele. Começando nosso ano aqui com muitas dicas boas. Doutor, por que as pessoas procuram esse período para fazer? Já que vão estar usando biquíni, maiô? Na verdade, a procura ela é o ano todo, mas muitas pacientes procuram a época do ano que elas estão de férias ou que estão num período de recuperação. Como envolve muitas vezes 20, 30 dias para você ter um resultado melhor e uma recuperação mais adequada, muitas vezes então as pacientes aproveitam esse período de férias ou que estão no período de férias escolares também para poder fazer esse tipo de cirurgia. Agora, são quantas mulheres, assim, a estimativa que tem prótese de mama, doutor, no Brasil? Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, são em torno de 300 mil próteses por ano. Então, se a gente calcular as pacientes que já realizaram esse tipo de procedimento, realmente é um número muito grande. Hoje é a cirurgia mais procurada no Brasil, é a prótese de mama. Lembrando que o Brasil é referência em cirurgia plástica no mundo. Exato. Né? Nós somos muitas vezes o segundo ou o terceiro colocado atrás dos Estados Unidos em número de procedimentos de cirurgia plástica. Principalmente é a plástica de mamas. Sim. Então o Brasil é bem reconhecido, é uma referência internacional. Com certeza. Agora, doutor, uma coisa que muita mulher esquece ou finge que não lembra, né? Tem que fazer esse acompanhamento. Colocou a prótese, tá lá, bonita, adorou, né? O novo shape. Não volta para o médico para ver como é que tá a situação. Qual é o período que se tem que retornar para ver como é que tá a prótese? Então, excelente pergunta, né? Eu até trouxe um modelo para mostrar por quê. Muitas vezes as pacientes colocam prótese e esquecem que elas têm que fazer um acompanhamento, que elas precisam muitas vezes trocar. A gente sempre lembra, existe o grau, o risco de uma rejeição. E essa rejeição muitas vezes é melhor conhecida como contratura capsular. Então, cria-se uma cápsula em volta da prótese, por exemplo, né? Essa prótese é uma prótese, por exemplo, vou pegar aqui para Vamos mostrar lá para aquela câmera, doutor. Vou começar aqui então, para entender. Por exemplo, essa aqui é uma prótese nova. Muitas vezes a paciente procura o consultório, existem vários modelos, esse é só um exemplo. A paciente procura e é introduzida essa prótese, por exemplo, na paciente. Depois de um certo tempo, essa prótese, dentro do corpo, ela vai sofrendo transformações. Então, essa se tornou nessa aqui? Com o tempo pode essa acontecer. Essa é uma usada, isso, né? Que foi retirada de uma paciente, por isso a luva. Eu trouxe só para demonstrar, né? Que a prótese vai mudando a coloração, a prótese vai criando alguma coisa aqui, ó, que se chama cápsula, que vocês podem ver, a gente vai puxando. Isso é um processo natural que acontece porque é um corpo estranho. Sim. Então o organismo ele entende que isso aqui, ele ou quer remover ou quer entender o que é. Então ele manda as células aqui, cria-se um processo inflamatório em volta, que com o tempo se forma a cápsula. Quando essa cápsula é muito forte, muito rígida ou muito espessa, ela pode até trazer dor ou desconforto para o paciente. E isso indica uma troca. Certo. Então, como saber isso? Procura o seu cirurgião plástico, procura o seu médico para fazer esse acompanhamento e entender realmente quando deve ser feito esse procedimento. Doutor, só para a gente encerrar, que eu não posso deixar de falar, muita gente acha que se essa prótese estourar, vai espalhar o silicone pelo corpo. Não é assim, não é líquido que está aqui dentro, né? Exatamente. Então, aqui um outro modelo que vocês podem ver. Virar bem de frente para lá, isso. Por exemplo, essa é uma prótese, muitas vezes até se pode fazer um exame ou na palpação, não sentir, mas podem existir microperfurações. E uma perfuração como essa, por exemplo, ó, você pode ver que extravasa o silicone, mas não espalha. Puxa de volta e aperta de novo lá, doutor. Olha lá, ó. Então, ou seja, ele não vai escorrer. O silicone médico, esse silicone que pode ser usado em prótese, ó, ele não escorre e não espalha no corpo, como era antigamente. Sim. Antigamente acontecia. Antigamente a prótese, se furasse, ela espalhava. Tá certo. Bom, então fica a dica, porque isso pode romper e se o médico não olhar, né, pode dar problema. Exatamente. Doutor, obrigada pelas dicas aqui. A gente volta a falar de plástica e saúde aqui no programa, com certeza com muito mais dicas. Obrigada, doutor.